Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, falando hoje a respeito de autismo, uma visão jurídica a respeito desse tema que é tão complexo e tão importante e tão urgente para debatermos. Doutora, no último bloco eu lhe dei uma pergunta difícil, né? Mas quando há conflito, doutora, quando o que é necessário não é aquilo que de fato é garantido como direito, né? Como, por exemplo, as questões das sessões que a gente debatia há pouco, né? Se há necessidade, um exemplo, de 10 ações, mas só são disponibilizadas 5, e aí, o que fazer? Nessa questão de sessões, né, de terapia especificamente, nós temos alguns problemas e conflitos em relação à quantidade. Quem faz muito essas limitações, quem acaba limitando são os planos de saúde. O médico requer, por exemplo, 3, 4 terapias por semana, e aí o plano fala, olha, eu posso pagar 2 por semana, por exemplo. Isso é um ponto de conflito muito grande que gera muita judicialização hoje. E, basicamente, a gente entende tanto de forma legal, inclusive a ANS alterou a própria lei ampliou o rol, né, de cobertura justamente para incluir as terapias de forma plena, só que ainda assim, hoje ainda tem plano que limita. Então, para você ver como é sério realmente esse conflito. Então, hoje nós temos a lei, que fala que deve ter o tratamento completo. Nós temos o rol da ANS, que também inclui as sessões necessárias ao tratamento. Então, não pode haver essa limitação de sessão de forma administrativa. Tem que se obedecer ao que está prescrito pelo médico, que, em regra, é a pessoa apta a prescrever, né, para aquele paciente. Afinal de contas, é o médico que sabe a real necessidade do pai. Ele que diagnosticou, ele que acompanha, que viu né? os exames, né? Em matéria de autismo, se você conversar com os pais, você vê que é muito difícil a criança criar vínculo. Então, quando ela cria um vínculo com aquele profissional, para ela sair daquele profissional é muito difícil. Então, no SUS, por exemplo, a gente tem essa dificuldade de profissional. Porque tem alguns pais que fazem de forma particular, aí a criança se sente bem, só que aí quando ela vai para o SUS, ela vai para outro lugar. E aí, para ela recriar aquele vínculo, leva um tempo. Então, nós temos muito conflito em relação às sessões, o tempo, o acesso das clínicas, que ainda é muito limitado, né? O SUS não consegue hoje credenciar certas clínicas, só planos de saúde e outros só de forma particular mesmo. Então, esse conflito ainda de acesso é muito grande, né? A gente precisa de mais clínicas e de clínicas que aceitem, né? Que possam se conveniar com o SUS, para que o SUS possa ampliar essa rede de atendimento e os planos também de saúde, que eles possam ter redes credenciadas de forma mais ampliada para ofertar as terapias no número de sessões que o médico recomenda. Doutora Kelly, sempre no último bloco aqui, eu peço para os nossos convidados, ou convidado, trazer caso ou casos concretos, né, naquilo que a pessoa já atuou, que o advogado ou a advogada já atuou. Dentro da sua experiência, quais casos a senhora poderia, melhor dizendo, compartilhar conosco? Eu achei bem interessante o caso já nos moldes da nova jornada. Porque a gente pensa assim, nossa, sai uma jornada de saúde e não tem nem um mês, mas o tribunal já aplicou em um caso nosso mesmo, que no nosso caso já foi requerido o plano e a avaliação terapêutica não está sendo requerido dos réus, está sendo requerido dos autores. O juiz quer que os pais apresentem o plano, né, as avaliações, que fiquem alimentando o processo. Então, isso já é totalmente diferente do que a gente já tinha um processo 6 meses atrás. Então, eu acho muito prazeroso advogar na área da saúde por isso. Está mudando sempre. Sempre. Daqui a 6 meses já vai ter uma outra coisa, já vai mudar um pouquinho. Né? No SUS, a mesma coisa. Nós temos agora essa normativa de data. Então, hoje, as pessoas que advogam no SUS, por exemplo, elas têm um parâmetro de data, porque a gente ficava meio que no escuro, né? O SUS não vai negar atendimento, mas quanto tempo eu fico esperando para considerar uma espera razoável, a menos que a pessoa não esteja morrendo numa fila, por exemplo, para conseguir uma liminar. Hoje nós temos um parâmetro do próprio Superior Tribunal de Justiça nos dando data. E a partir do momento, por exemplo, os colegas que atuam no SUS
podem requerer um tratamento judicial, um exame judicial, uma ressonância, que é algo tão importante, que a gente tem filas para realizar ressonância, por exemplo. Os tribunais, esse caso, né, por exemplo, de um tratamento, eu já vou requerer um tratamento porque já passou de 180 dias de um autismo no SUS. Então, isso é um avanço para nós que vai ser muito bom. E que daqui 6 meses já vamos ter outra alteração, assim, muda muito. Então, os meus casos são assim, são bem atuais, não é nada muito antigo, assim. Está sempre mudando. Em algum dos casos que a senhora atuou, a senhora enfrentou uma grande dificuldade com o Poder Judiciário? Com o Poder Judiciário, não, com o réu. A gente sempre fala, né? O judiciário, que o réu às vezes não é o problema, mas nesse caso foi, porque nós tínhamos liminar, nós tínhamos plena Liminar ciência. é a decisão provisória, dando aquele direito, enquanto julga-se o processo. O processo né? para que assegure aquele tratamento para aquele Aham. autista enquanto o processo não é resolvido. Uhum. Que era para disponibilizar terapias. E aí nós tivemos a liminar, foram intimados da liminar, não autorizaram sequer exames. Aí passou-se um tempo, informei novamente, não continua não cumprindo, e a gente fazendo o requerimento nisso administrativo para liberar no sistema. Não liberou. Aí nós temos um caso também de... Aí o tempo foi passando, requereu-se o bloqueio de conta, foi dado bloqueio de conta de um plano de saúde. E eles sem cumprir. Aí depois de um tempo, quando foi emitida já o bloqueio e tudo, aí eles falaram, opa, a gente vai liberar. Só para não ter o bloqueio mesmo. Mas aí o juiz, né, não mandou bloquear e agora já estão negando de novo. Aí vai ter que E aí a novamente... gente vai de novo. E aí esse é um processo assim, que tá lá caminhando desse jeito. Só aprovou ali porque ia ter bloqueio. Não tem bloqueio, continua negando. E isso é muito ruim, porque a gente não vê qual é a necessidade disso, né? Já tem uma decisão judicial, a gente sempre ouve falar muito que decisão judicial não se discute, se cumpre, né? E se você Vai discutir depois, se você né? quer debater, você tem esfera, você tem o momento correto, você tem como Isso. recorrer para a segunda, para a terceira instância, mas você não pode simplesmente se negar a cumprir uma decisão judicial, e isso se aplica em todas as áreas do direito, infelizmente, né? Muita gente não tem essa percepção, e principalmente quando a gente está num assunto tão complexo que é necessário cumprir. Doutora, o programa está chegando ao final. Já, que pena. Foi muito bom estar aqui. E nesses momentos finais, eu vou conceder para que a senhora se despeça, fale um pouco da senhora também, e ao final eu peço que a senhora informe o seu Instagram para que o nosso telespectador e ouvinte possa talvez tirar mais dúvidas com a senhora. Eu agradeço muitíssimo pelo convite. Fiquei muito feliz, muito grata pela oportunidade. Quero agradecer a você que ficou aí assistindo a gente, tirando suas dúvidas, né? Foi muito legal. Bom, hoje eu estou nas minhas redes sociais como Advocacia Médica e da Saúde. Lá a gente sempre está postando conteúdos voltados à saúde, a médicos, né? A direitos no SUS, nos planos de saúde. Então, para quem tiver interesse, é @Advocacia Médica e da Saúde. E lá está sempre recheado de conteúdo para quem tiver mais dúvidas aí, principalmente em relação aos autistas. A você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Sempre reitero aqui que o nosso programa está à disposição para dúvidas, sugestões, apontamentos. Basta entrar em contato através do WhatsApp da nossa TV Araguaia. Reforço também que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 21h30, aqui na sua TV Araguaia. Muito obrigado e até a próxima.